Ó, eu acabei de assistir ao primeiro episódio de Lanternas lá na HBO e, mano, falei, eu preciso comentar. Então, cara, eu não avisei ninguém. Vamos fazer cobertura dessa série, porque esse primeiro episódio explodiu minha mente. Falei, mano, eu preciso conversar sobre isso e vai ser aqui no canal. Então, você está convidado para vir aqui toda segunda, no máximo terça-feira, comentar o episódio da semana de Lanternas aqui no canal do Nortinho. E claro, vamos explorando o universo expandido, trazendo referências de quadrinhos, tudo mais, e principalmente vendo como é que essa série vai se encaixar no universo cinematográfico da DC, porque sim, ela faz parte, mas, cara, já vou começar assim já. Ela faz uma coisa que Supergirl não faz, que é dar muito contexto. Expandir esse universo logo já no primeiro episódio, mas só avisando que vai ter spoiler, tá? Caso você não tenha assistido, vai lá assistir, depois você volta, a gente vai destrinchar alguns detalhes da trama aí, que, bom, é chato se você, né, ficar sabendo aqui primeiro, então assiste lá, depois você volta aqui, fechou? Se quiser, se não ligar pra spoiler, tudo bem, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum outro vídeo, fechou? É nóis, vamos lá. Episódio 1 de Lanternas. Cara, na hora que eu vi, no final, na verdade, que eu vi quem escreveu esse episódio, tudo se explicou. Eu até peguei a lista aqui. É o Chris Mundy, ele escreveu coisas como True Detective, o Bloodline, Criminal Minds, Arquivo Morto. Ele escreveu dois episódios de Arquivo Morto, que é uma série que eu gosto muito. Você junta ele com o Lindelof, que escreveu a série do Watchmen, escreveu The Leftovers, é um dos melhores escritores aí dos últimos anos de série dos Estados Unidos, com o Tom King, que é um dos maiores quadrinistas da DC dos últimos anos. E os caras entregaram um texto fino do fino do fino. A direção do episódio eu não gosto tanto, eu acho ela um pouco mais lentinha. Quem dirigiu foi o James Waves, desculpa. Eu não conhecia o trabalho dele, achei ok. Ele fez o Expresso da Manhã, a série, 2 episódios de Black Mirror, Slow Horses. Ah, é daí então. A galera gosta muito de Slow Horses. Enfim, é um cara que dirige mais essa coisa do interior dos Estados Unidos, vamos para Nebraska, tudo amarelo, tudo meio plano assim. Faz sentido. Agora que eu vi que ele fez Slow Horses, eu acho que faz todo sentido. Ah, ele dirigiu o Nevoeiro. Eu assisti um episódio de Nevoeiro, a série Nevoeiro, enfim. O texto da série é muito bom, porque é um primeiro episódio longo, tem 1 hora aí quase, e ele corre pra te dar contexto. Eu vi muita gente reclamando que ele é meio lore dump, assim, sabe? Ele começa a te dar um monte de informação. É verdade, mas é muito claro que eles querem situar a gente logo, eles querem setar a gente logo, porque serão só 8 episódios, né? Então, vamos correr disso logo. Eu acho que eles querem, ó, esses são os personagens, 1, 2, 3, já, vamos logo e vamos contar essa história. Eu admiro. A série estava sendo vendida como uma aventura do Jon Stewart com o Hal Jordan, e eles estabelecem muito bem nesse primeiro episódio, primeiro, a diferença entre os dois, e já estabelecem pra gente um Hal Jordan mais veterano mesmo, né? Tem muita data, tem muito número, mas como eu tava pedindo isso, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eles estão mostrando que esse universo DC, o cinematográfico, tem história. Então, o que eles contam nesse episódio pra gente sobre a história do Hal Jordan? Ela deixa claro que foi em 1986 que a Terra descobriu o Lanterna Verde, então descobriu, inclusive, vida, né, alienígena, descobriu polícias espaciais também. Aquela entrevista que o John tá assistindo é em 96 e ela fala, ó, há 10 anos a gente descobriu o que é um Lanterna e tal. Ou seja, esse cara tá na ativa há bastante tempo. E uma coisa que eles estabelecem muito bem também é que o Hal Jordan é o primeiro, no universo cinematográfico, o primeiro Lanterna Verde da Terra. Nos quadrinhos tem o Alan Scott, né, que é o primeiro Lanterna Verde da Terra, que é lá dos quadrinhos dos anos 40. Só que vamos lembrar que o Alan Scott, ele não fazia parte da tropa. A parte do Lanterna Verde vinha do Starheart, que era mágico. Então, ele era o Lanterna Verde, mas usava poderes mágicos da própria Terra. O Hal Jordan é o primeiro Lanterna da tropa dos Lanternas. Esse é um ponto bem importante, inclusive, que a série fica batendo em cima, que é essa questão da tropa em si. Mas beleza, eles colocam pra gente ali que o uniforme do Hal Jordan também tá super mais verde na série do que tava no trailer. Claramente eles mexeram a mão nisso, mas a parada é, ele é o Lanterna Verde em atividade desde 86, mais ou menos, e a Terra já está lidando com isso faz todo esse tempo. Então ele é muito famoso, ele é muito conhecido, ele é talvez o primeiro ou um dos primeiros grandes heróis públicos da Terra nesse universo aqui. Lá no começo do filme do Superman, eles falam que o Superman tá em atividade há 3 anos só, então o Lanterna Verde já é um herói muito mais antigo. Basicamente, quando o Superman foi enviado para a Terra há 30 anos, o Hal Jordan já estava em atividade como Lanterna Verde protetor
do setor onde a Terra está. E é isso que eu tava pedindo, fundamentos, lore, tem uma história. Agora a gente sabe que tem uma história nesse universo DC, entendeu? Na Terra, principalmente. E ele estabelece uma coisa interessante, essa visão que o Hal Jordan, que eles estão trazendo pro Hal Jordan, é uma coisa que os quadrinhos já trouxeram. Nos quadrinhos, eles pincelam um pouco isso, mas eles sempre são muito exagerados, que é essa questão da dualidade de você não ter medo. O quanto você consegue controlar isso, o quanto medo é algo fundamental para o ser humano e principalmente o quanto você está ignorando ou quão solitário você tem que ser. Porque como medo é um sentimento comum, você, tipo, qualquer animal sente medo, qualquer coisa sente medo. E aí eles vão pegar esse ponto para falar sobre o John Stewart e o Hal Jordan. Então de um lado temos o Hal Jordan que perdeu os pais muito cedo, então ele não tem mais nada a perder, ele mesmo fala isso, então quem não tem mais nada a perder, não tem medo. Militar, piloto, tal, foi galgando, e do lado temos o John Stewart que foi treinado, esse é o ponto. O John foi treinado pelo seu pai, ele até liga pro pai dele ali no começo do episódio, foi treinado pelo seu pai para ser um cara sem medo. Basicamente, o John Stewart foi treinado para ser um Lanterna Verde, não necessariamente para alçar ao posto de Lanterna Verde, mas ele foi treinado para ser um cara sem medo nenhum pelo próprio pai, o que levanta umas questões aí, cara. Será que o pai dele já sabia disso? Que, sei lá, ia abrir uma seletiva de candidatos a substitutos do Lanterna Verde e treinou seu filho tal qual uma máquina, assim, tipo, eu vou forçar esse cara a não ter medo para ele ser o escolhido de qualquer jeito pelos Guardiões? Essa é uma questão que a gente pode debater. E eles falam um negócio muito interessante, porque dentro da mitologia dos Lanternas Verdes, como é que funciona? O anel só vai de um dedo de um Lanterna Verde pro outro quando esse primeiro morre. Claro que tem os Guardiões, que são os seres cabeçudinhos ali, os azuis, que são os líderes da tropa dos Lanternas Verdes, eles podem fabricar anéis, sabe? Eles podem fabricar, mas os que já têm, ele meio que vai escolhendo a pessoa que tem mais força de vontade e menos medo. Mais próxima da região, inclusive, o que é sempre algo muito suspeito. E quando eles estavam falando de, é um trainee ou aprendiz, eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei, cara, é estranho, porque no quadrinho tem isso da morte e tudo mais, mas na série também, eles deixam claro que o John Stewart não tem um anel. Ele tá sendo treinado pelo Hal Jordan e ele pode usar o anel do Hal Jordan. Ele foi escolhido pelos Guardiões e não por um anel. Não pela energia do Lanterna Verde, foi pelos líderes. É uma escolha consciente de pessoas de liderança que com certeza estão tramando alguma coisa. E o meu ponto principal é, nos quadrinhos, isso também aconteceu. Nos quadrinhos, depois que o Hal Jordan é escolhido como Lanterna Verde, depois o Guy Gardner é escolhido pelos Guardiões, porque seria a segunda escolha do anel, se o Hal não estivesse por perto. O Guy fica como reserva do Hal, até o momento onde ele se machuca, e os Guardiões colocam o John para ser o próximo substituto, para ser o parceiro, entre aspas, do Hal Jordan. E o que os Guardiões fazem nos quadrinhos? Eles entregam um anel novo pro John. Eles falam, a gente vai abrir para mais humanos, né? Então vamos trazer e dar um anel para esse cara. Na série é diferente. Na série, claramente, eles estão armando pro Hal. Eles estão batendo muito nessa tecla. Não sei até que ponto eles vão trabalhar com isso, os Guardiões poderem fabricar anéis e trazerem. Tipo, John, um anel para você. Mas tudo tá dando a entender, inclusive o próprio holograma do Hal Jordan do anel fala, eu morri? Por que você tá usando o meu anel? É o meu anel, não é um anel novo. Tudo tá dando a entender que a substituição que o John vai fazer não é para ser um novo Lanterna Verde, é para literalmente substituir esse Lanterna Verde, usar o anel dele, e para isso o primeiro tem que morrer, essa é a regra. E quando o episódio termina com o Hal morto e sem o anel no dedo, fica questionamento. O anel já tá com o John ou não? Porque beleza, o John chega de carro, mas ele pode ser um cara que só queria dirigir também. Ele pode estar com o anel escondido, alguma coisa assim. Ou pior ainda, nesse meio tempo, entre 2016 e 2026, o Hal pode ter desistido ou alguma coisa assim, e o anel dele foi pro Guy Gardner, o que seria trágico demais. Eu amei os dois personagens, tanto o John quanto o Hal Jordan. Tava com medo de não gostar de algum deles, assim, mas os dois são carismáticos na sua maneira. O John mais certinho, aprendendo provavelmente a ser mais malandro, e o Hal sendo um malandro insuportável, descabelado, de ressaca, que é irritante. O Hal é muito irritante, mas ele ganha o nosso coração. Ele sabe o que ele tá fazendo. Essa é a vantagem de você colocar um herói veterano, é que a gente vai acompanhando com os olhos do John, entendeu? Tipo, esse cara é muito chato, mas ele é o Lanterna Verde. E tem alguma coisa muito
muito estranho acontecendo, porque o Hal fala que ele achou o anel dele do Abin Sur, nos quadrinhos também é assim, né, o Abin Sur, que é um alien rosa, ele cai ali, ele morre na Terra, e o anel encontra o Hal que tava ali na base aérea mais próxima. O ponto é, o que o Hal tá falando, e todo esse episódio é sobre isso, sobre como o Hal tá desconfiando de que tem algo acontecendo que não é coincidência, tem algum plano entrou em andamento. E porque foi ali perto que o anel caiu, o Abin Sur caiu, e ele fala um negócio interessante. Os Guardiões, eles não se importavam com a Terra. Não tinha nada aqui que eles queriam. Não tinha nada nesse setor, não tinha uma Lanterna Verde nesse setor. Então, a morte do Abin Sur, pelo menos o que o Hal Jordan tá falando aqui, tem alguma coisa errada nisso tudo. Ele já está investigando. Nos quadrinhos, isso é sempre meio confuso. Tem aquela saga que foi antes do Renascimento de 2004. O Abin Sur começa a investigar a Noite Mais Densa, né? Que é a profecia que vai trazer, tipo, um apocalipse mesmo pra galáxia e vai causar uma guerra entre as cores do espectro emocional, né? E ele vem até a Terra, porque um dos arautos, na verdade o grande arauto da Noite Mais Densa tá na Terra. Então será que vai pra esse sentido? O Abin Sur meio que achou isso, passou pra frente e por aí vai? Entende a minha brisa? Eu acho que vai pra esse sentido. Tanto que o Abin Sur e o Sinestro, que é o mentor do Hal Jordan, eles eram bem próximos. Nos quadrinhos da fase ali do Geoff Johns, ali 2000 e pouquinho, o Abin Sur, ó de cabeça, que o Abin Sur tava investigando o Atrocitus, que depois vai criar a Tropa dos Lanternas Vermelhos, e o Atrocitus ia ser responsável em trazer a Noite Mais Densa, que seria tipo o apocalipse dos Lanternas Verdes, né? O Abin Sur investiga o Atrocitus, avisa os Guardiões falam que não tem nada de Noite Mais Densa, que nunca vai acontecer isso. O Abin Sur é morto e os Guardiões meio que fingem que não estavam olhando e falam, bom, já que a gente não olhou a investigação, vamos fingir que essa morte foi meio acidental. E o Abin Sur era mentor do Sinestro, então assim, o Abin Sur treinou o Sinestro treinou Hal Jordan vai treinar John Stewart. Então provavelmente é uma cadeia de super-heróis ali, de Lanternas Verdes, que estão vendo coisa errada dos Guardiões. Aparentemente é esse caminho que eu tô chutando pelo que a série mostrou, não vi nada de spoiler dos outros episódios, mas trazendo os conhecimentos dos quadrinhos que eu tenho, que não é muito, inclusive, para a trama, tá? O Hal Jordan tá fazendo as perguntas certas, né? Por que não tinha lanterna humano? Por que caía aqui? Por que escolheram um humano depois que caiu? Porque eles poderiam ter só tirado o anel do Hal Jordan. Por que continuaram? Eles estão escondendo o quê? Sabe? Parece muito que eles estavam apaziguando, tipo, pode usar aí o primeiro humano. Aí vem o Guy Gardner. Vamos lembrar que o Guy é o Lanterna Verde lá do Superman. É o nosso segundo Lanterna da Terra, o segundo Lanterna humano, e agora temos o John. Eu acho que eles vão falar sobre isso também, sobre o fato do Guy ser o segundo Lanterna. Porque é muito estranho. Tudo bem, ele não tem medo. Ele é um babaca, mas ele não tem medo. Talvez esse seja o ponto. E a substituição que eles estão fazendo é muito clara, né? Porque o Hal Jordan tá questionando as autoridades ali, tanto a autoridade física da Terra quanto os Guardiões. A discussão sobre jurisdição é muito interessante e os caras estão substituindo ele por um cara que foi treinado para obedecer. O John foi treinado pelo pai, pelos militares, a seguir as regrinhas, a hierarquia. Ele fala isso, eu acredito na hierarquia. Só que depois o Hal Jordan fala, cara, quando você é muito novo, você quer mostrar serviço botando a gravata e quando você tá mais velho, você descobre que essa gravata, ela te aperta. E o Hal tá falando dos Lanternas. É muito claro. É muito claro que assim, é muito claro. E tem aquela parada do holograma do Hal Jordan que tava olhando a cidade. O cara falou que o Hal Jordan tá há 10 anos sem atualizar o holograma, que ele fica subindo a sua memória para os Guardiões. Cara, os Guardiões estão literalmente monitorando as memórias dos caras, assim. Então faz 10 anos que o Hal Jordan não sobe a memória dele, que os Guardiões não sabem, eu acho, o que ele tá aprontando. Esse que é o ponto, ele tá escondendo informação. Ele não está se deixando copiar. Tem algo aí envolvendo essa cadeia de comando, e os caras estão substituindo um cara maluco, assim, um descabelado, que tá indo contra as autoridades, por um cara praticamente treinado pra ser esse cara certinho. E tem o Guy Gardner no meio disso tudo. Gostei muito da apresentação de Rushville lá em Nebraska. Cara, tem uma frase ali muito boa, né? Quando ele tá interrogando ali o alien, que rola o tiroteio e tudo mais. E aí o alien é preso, eles querem mostrar que o cara é um alien. O cara fala, viu, o que você acha do Obama? Aí o alien, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele, cara, você é de Nebraska. E você só pode falar isso? Você só consegue falar isso? Pô, o textinho muito bom, assim. Nebraska, interior do
do Nebraska, então fazendeiros armados, opiniões fortes e possivelmente racistas contra o Barack Obama. Textinho super bem alinhado. Ao mesmo tempo tem uma construção legal aí dos caras da fazenda, né? Eles estão fortemente armados, é uma coisa meio... Não tô falando que é Luthor Corp, mas é muito parecida com os galpões que o Luthor tinha lá do lado de Metrópolis. O cara fala, cara, eu quero manter as pessoas que não nasceram aqui longe. Eu não quero ser colonizado. Claro que, né, ele tá falando uma parada tipo, você não é daqui. É um cara claramente falando sobre xenofobia e expandindo isso para a galáxia. E a discussão sobre, então, para que tem uma polícia espacial, qual que é o papel da polícia espacial, então, é só prender gente, é só matar gente, é manter a Terra trancada. É uma discussão interessantíssima. O alien que o Hal tá interrogando, ele sabe sobre as baterias, ele fala, viu, o anel tá carregado, o que já estabelece que, de fato, nesse universo precisa carregar a bateria do anel pra funcionar, mas também nesse momento que o Hal surta, quando ele ouve o juramento dos Lanternas. Cara, claramente ele tá anti-instituição, assim. Ele descobriu algum podre dos Lanternas Verdes, os caras estão pensando... Cara, olha esse ponto de vista. O Hal descobre algo dos Guardiões, os Guardiões sabem e mandam um substituto, que não sabe de nada. Mas o Hal sabe que os Guardiões sabem, e os Guardiões sabem que o Hal sabe. Então, tipo, eles basicamente mandaram uma ameaça. O John é meio que uma ameaça, sabe? Olha, vamos te substituir. Daqui a pouco a gente vai te passar, você vai morrer. Quer dizer, eu tô trabalhando em cima do que a série tá apresentando pra gente. Quem sabe que no ano atual de 2026... o Hal Jordan foi de arrasta ali no Nebraska, ali na arquibancadinha mesmo, onde essa história começou. Mano, gostei muito desse episódio, a xerife é excelente, os fazendeiros doidos lá são mega super vilões, muito interessantes, super legal isso, porque como ele tá lidando com um problema, é alien, mas é um problema local, ele vai ter que lidar contra esses caras, ele vai ter que fazer o que o Superman fez, que é lidar com caras armados bizarros ali, no caso do Superman, impedir uma guerra entre países, mas o Hal Jordan vai para o próprio Estados Unidos, interessantíssimo. Quero saber o que você achou do primeiro episódio de Lanternas, se você tem alguma teoria, o que você pegou aí que eu não peguei. Comenta aí embaixo. Gente, até o próximo vídeo. Um beijo. Ó, deixa o like, por favor, se inscreve no canal e comenta aí se vocês querem que a gente continue aqui a cobertura, tá bom? Vou deixar aqui na descrição as minhas redes sociais e os meus links da Amazon. Vai comprar uma geladeira, vai comprar, sei lá, uma caixa de bombom? Só de você entrar pelo meu link, você já compra o que você quiser comprar, você digita lá e não paga mais nada pra ajudar o Nortinho. Tipo, é automático. Você, só de entrar no link, você já ajuda o Nortinho e você compra o que você quiser comprar lá na Amazon, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.